Vamos finalizar a implementação do algoritmo do Merge Sort, finalizando a implementação em Dart. Eu sou o Leandro Santiago e no vídeo de hoje vamos terminar a implementação do Merge Sort com Dart e do próximo vídeo a gente vai continuar com mais um outro algoritmo, tá bom? Que é tão eficiente como o Merge Sort. Como a gente tinha visto, né, o Merge Sort ele saiu muito melhor tanto que o Selection Sort e o Insertion Sort. Então, antes de começar, eu quero pedir que vocês deixem aqui o gostei se você está gostando desse tipo de conteúdo no canal. Isso vai ser um indicativo se eu continuo trazendo ou não esse tipo de vídeo no canal, e também se inscreva para vocês não perderem nenhum vídeo. É muito importante. Já comenta no final do vídeo, né? Comenta se você está gostando, se você aprendeu alguma coisa nova, se eu conseguir te passar algum conhecimento novo, tá bom, pessoal? Então vamos inicializar aqui o nosso VS Code. Bom, então vamos utilizar aqui o code on. Vamos esperar aqui a inicialização do VS Code e vamos agora com a implementação do Dart. Então vamos aqui a nossa pastinha de Merge Sort, onde já fez a implementação do Python e do JavaScript, e vamos criar um arquivo chamado sort.dart. Então, para começar, primeiro a gente precisa fazer a leitura do nosso dataset, de palavras. Então, para inicializar, a gente vai precisar do objeto file. Então, a gente vai ter que dar um import no módulo Dart.io, tá? Que a gente vai conseguir ter também a implementação do file, vai conseguir entender o objeto file. Também, para aproveitar, vamos também pegar o Dart Core, que a gente vai utilizar para poder ter acesso ao objeto stopwatch, que vai ser utilizado para a gente calcular o tempo que está demorando para rodar o nosso algoritmo. Então, vamos definir a função getWords, tá? Primeiramente. Então, a gente vai retornar uma lista de string, tá? Uma lista de texto. Então, getWords. Definir, então a gente não vai ter nenhum parâmetro de entrada, tá? E basta a gente primeiro definir o nosso arquivo, tá? Então vamos ver o caminho dele. A gente vai um diretório anterior, vamos entrar na parte da dataset e vamos começar acessando o arquivo words_1000.txt, tá bom? Que é o dataset bem pequeno, só pra gente ir testando se a gente não tá cometendo nenhum erro, tá? Então, depois disso, vamos instanciar o nosso objeto file, que eu vou chamar de file tá? File descriptor, e vamos dar um new para inicializar o construtor dele, passando qual o nome do arquivo que a gente quer instanciar. Então, basta dar um new file com o nome do arquivo. Então, com isso, a gente já vai ter o nosso arquivo instanciado, o nosso objeto de arquivo, e vamos retornar de maneira bem similar com JavaScript um array de string, somente uma linha, pessoal, que é muito legal do Dart e também do JavaScript. Bom, então a gente vai utilizar o método read as string sync, tá? Isso ele já vai ler todo o nosso arquivo e vai interpretar ele como string, só que isso aqui vai retornar pra gente um objeto do tipo string. Então, para a gente retornar um objeto, um array, né, a gente vai utilizar a função, né, o método split, tá? Que vai transformar um texto em array com base no delimitador, que no nosso caso vai ser a quebra de linha, tá bom? Depois de fazer isso, a gente agora vai eliminar, utilizando aí o paradigma funcional, todas as posições no nosso array que são string vazias. Para isso a gente vai utilizar a função where, que tem o mesmo efeito do filter, tá, no JavaScript, e a gente vai passar um pequeno código em paradigma funcional, tá? Então, para cada elemento do nosso array, a gente vai utilizar esse array function. O que a gente vai fazer? A gente só vai manter no nosso array todos aqueles que tiver a propriedade is not empty verdadeira. Então, dessa forma, a gente vai iterar todo o nosso array, e tudo que tiver essa propriedade verdadeira, né, que não for uma string vazia, vai ser mantida no nosso array, e se tiver essa propriedade falsa, né, for string vazia, ela vai ser removida. E depois disso a gente vamos converter para uma lista, tá, que é o objeto de retorno, né. Então, com isso a gente já consegue ler o nosso arquivo. Então vamos iniciar nossa função main, tá, void main. Vamos passar aqui e vamos fazer os testes, né? Então vamos ter a nossa lista de string, que eu vou chamar de word list, vai receber somente o get words, e vamos já printar nossa word list para ver se está funcionando, tá? Eu vou aproveitar e já vou instanciar logo o stopwatch, tá? Eu vou chamar do tsort. Vamos já instanciar o stopwatch, que a gente já deixa prontinho para a gente calcular o tempo, tá? Então a gente vai ter 2 como de costume. Então, sort 1 e sort 2. Então vamos só executar para ver se está indo por enquanto tudo certinho. Então vamos entrar aqui na pasta Merge Sort e vamos executar Dart.
sort.dart. Demorou um pouquinho e a gente já está conseguindo ler nosso dataset, tá bom? Então, feito isso, vamos fazer a definição do merge sort para a gente preparar todo o programa na função main e assim a gente só focar na implementação do merge sort de fato. Então, vamos colocar aqui merge sort, passando uma lista de string. Aqui eu vou chamar de list, beleza? Agora vamos agora inicializar o nosso algoritmo de merge sort. Então vai ser o merge sort passando a nossa word list e vamos já botar com o tempo calculado, né? Então tsort.start e depois que termina o merge sort a gente vai usar o tsort.stop para parar a contagem, né? Ele tem esse plot, ele tem uma propriedade que vai sendo atualizada conforme o tempo vai passando. Então para a gente comparar, vamos criar uma segunda instância do word list, tá? Chamar de word list 2 e nesse word list 2 a gente vai executar a função padrão, né, do Dart, tá? O sort padrão que tem no objeto list do Dart. Então vamos duplicar aqui essa parte, né, usar aqui o tsort2, que é para contabilizar quanto tempo demora a ordenação padrão aí do Dart, e vamos simplesmente chamar com o list2 o método sort, tá? Isso ele já vai ordenar automaticamente. Então vamos aqui printar também o list2 e vamos printar da mesma forma, acabou mudando aqui, da mesma forma vamos printar os tempos que a gente calculou. Então a gente vai utilizar para acessar a variável, né? Essa diretiva aqui, né, o $abchaves. Então vamos ver qual o valor do tsort, que é um objeto, vamos acessar a propriedade elapsed microseconds, tá? Então a gente pega do tsort e vamos também ver quanto que ficou do tsort2. Então com isso a gente já conseguiu definir aí a nossa aplicação, né, o nosso programinha para testar o merge sort, onde a gente testa com a função nativa sort. Então vamos rodar para ver se está tudo certinho. Se tiver tudo certinho, a gente já parte para a implementação, focar somente no merge sort. Então vamos ver. Então a gente consegue ver aqui, ó, primeiro, ó, borrachão, isso aqui, beleza, essa é a nossa primeira lista, tá tudo desordenada, e aqui a lista ordenada. A Yaguna deu a Nashman, a gente sabe desde os outros vídeos, né, que tá ordenado, e o último é o árvore da goma elástica. Então a gente vê aqui quanto demorou, foi bem rápido, né? Por sinal, demorou aí 4 microsegundos, foi muito rápido. Ah, não, isso aqui é microsegundo, então isso aqui demorou 4 milissegundos, isso aqui demorou 105 microsegundos, né? Então, beleza. Então, foi bem rapidinho, tá? Demorou aí 4 milissegundos normal, tá? Então, já que os dois estão funcionando, então agora a gente vai conseguir, vamos focar somente na implementação do merge sort, tá bom? Então, no merge sort, eu vou estar fazendo uma implementação mais didática, tá bom? Então, além da lista, a gente vai passar mais outros dois índices, né? Mais outros valores. Então a gente vai passar quem seria o índice inicial, né? Que eu vou chamar de low, e o índice final da lista, que eu vou chamar de up, tá bom? Então eu poderia estar passando esse word list todos e estar passando esses parâmetros internamente, tá? Mas para explicar como é o merge sort, eu vou estar passando os índices de forma explícita, tá bom, pessoal? Então aqui eu vou passar o 0 e vamos pegar qual seria o tamanho do word list, né? Que a gente consegue acessando a propriedade de length e decrementando com 1, tá? Então dessa forma a gente vai ter o low com o índice 0 e o up com o índice do último elemento da lista, tá bom? Como a gente viu lá quando a gente explicou fazendo chinês como que o merge sort funciona, no vídeo onde a gente fez a implementação do Python, eu vou deixar esse vídeo no link da descrição e no card. Então se você quer ver de forma prática aqui como funciona o algoritmo merge sort, eu recomendo que você acesse logo os primeiros minutos desse vídeo, que lá você vai ter um exemplo mostrando como que funciona, tá bom? Então só pra gente lembrar, né, o merge sort ele é baseado no paradigma de divisão e conquista, então a gente tem sempre uma recursão, tá? Então para isso a gente precisa definir qual é a condição que a recursão vai executar e qual é a condição de parada, a condição que a gente vai executar o caso base, o caso trivial que a gente chama. Então, como esse low e up eles são índices, eles vão sendo atualizados, né? O low ele vai sendo incrementado e o up ele vai ser decrementado. A condição para continuar a recursão é quando o low for menor que up, tá bom? Então, com essa condição a gente vai executar a nossa função, né? Nosso algoritmo recursivo, tá bom? Se o low ultrapassar, cruzar o up,
Então a gente vai estar no caso base, vai parar com a recursão e vai voltar combinando as soluções, fazendo o merge, tá? Do algoritmo. Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir o nosso array em duas partes, né, encontrando o centro. Então vamos definir aqui o centro. Tá, então o centro a gente define rapidamente somando low mais up, fazendo a divisão por 2, que eu vou dar um shift à direita com 1. Tá? Então dessa forma a gente vai pegar a divisão por 2, vai pegar o piso da divisão por 2. Então vamos colocar aqui no comentário, né? Isso é o low mais up dividido por 2, tá? Isso aqui é de forma mais eficiente e isso já pega o piso. A gente precisa estar usando nenhuma biblioteca extra, né? Depois a gente fez isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, de forma recursiva, né, iterar na primeira parte do array, né, do low até o centro, e depois na segunda parte, que é do centro até o up. Então a gente vai chamar o merge sort recursivamente, tá? Então vamos chamar o merge sort, passando a nossa lista. A gente vai começar do low até o centro, que é para ir ordenando, né, a primeira parte, né, menor, que é a primeira parte à esquerda do centro, e depois a segunda parte à direita do centro. A gente chama merge sort, passa o list, vai começar depois do centro. Então o centro mais 1 até o up. Então com isso a gente já consegue definir aí a nossa recursão. Como que a gente vai dividir o nosso problema, né, de ordenar a lista em subproblemas. Então, ao final dessa recursão, a gente vai ter um problema, o subproblema, né, o caso base, que é como ordenar somente uma lista com valor. E depois que a gente chegar nesse caso base, a gente vai executar o merge. Então, vamos ter aqui a função de merge, né, que vamos passar a nossa lista, vamos passar o low, o center e o up. Tá? Então, dessa forma, a gente, de forma bem simples, né, bem prática, a gente consegue ver o funcionamento do algoritmo merge sort, como a gente viu lá na aula de Python, né, no vídeo de Python, mostrando o chinês. Bom, então o que falta agora é a gente definir a nossa função de merge. Então vamos declarar o merge, tá? Ele vai ser void merge. Vamos pegar a nossa lista, né, que vai ser list string. Então vamos chamar de list também. E vamos ter aqui 3 índices. Um vai ser o low, o segundo vai ser o centro e o terceiro vai ser o up, que vai ser a parte final da lista. Tá, então qual é a ideia do algoritmo? Então a gente tem duas partes e a gente vai ter que concatenar. Então a gente vai olhar, né, da parte da primeira parte, né, que eu vou chamar, né, que é do início até o centro, e do centro, e a segunda parte que é do centro até o final. Então a gente vai varrer essas duas partições, né, de forma simultânea, verificando qual é o melhor elemento. Então quem for o melhor elemento a gente vai guardar numa lista auxiliar, tá, para depois atualizar novamente na variável de lista. Então para isso a gente primeiro precisa definir os índices das duas listas. Então vamos chamar aqui de low1, né, que vai ser para iterar na primeira partição, tá, que é do 0 até o centro. Então ele vai ser o low, e vamos definir qual será o low 2, né, que é da segunda partição, né, a partir do centro até o final, que vai ser o centro mais 1. Além disso, a gente precisa definir uma lista auxiliar. Então vamos ter uma lista auxiliar, eu vou chamar de aux list, tá, que vai inicializar vazia. Então a gente consegue no Dart inicializar uma lista vazia dessa forma, tá? Então a partir desse momento a gente vai fazer a interação nos dois índices simultaneamente, tá? Então a gente vai fazer a nossa interação enquanto o low1 for menor ou igual ao centro, e quando o low 2 for menor ou igual ao up. Bom, então essa vai ser o nosso critério de parada. Então o que a gente vai precisar fazer? Então a gente vai ter que comparar se o elemento do low 1 é menor que o low 2. Se o elemento de low 1 for menor que o low 2, a gente vai adicionar na nossa lista auxiliar. Caso contrário, a gente vai adicionar na lista auxiliar o elemento com índice de low 2. Bom, então vamos fazer essa condição, né? Se a lista do low 1 for menor, como aqui essa é uma lista de string, né? O string não é um tipo nativo, não é um tipo básico do Dart, ele é um objeto. A gente vai precisar usar o método compareTo para saber se o elemento é maior ou menor ou igual ao outro, para fazer comparação de objetos, tá bom? Então vamos ver se ele é menor que o está apontado com o low 2. Então para saber se é menor, né, a gente verifica se o resultado da comparação é negativo, é menor que 0. Tá? Então se o valor de low 1 for menor que o low 2, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar o nosso aux-lista, que no Dart a gente vai utilizar o método add, tá? Então basta adicionar o list
né, low 1, o elemento com índice low 1. Feito isso, a gente vai incrementar aí o nosso índice low 1, tá? Então, se o índice low 1, né, o elemento do índice low 1 não for menor que o low 2, né, significa que o low 2 é menor. E a gente vai fazer a mesma coisa, né? Vamos aí adicionar o low 2 no aux_list. Então, .add list, agora com o low 2, tá? Vai se adicionar na aux_list e vamos atualizar o índice do low 2. Tá? Então, feito isso, o que a gente vai ter feito? A gente vai varrer o do low 1 até o center ou do low 2 até o up. Tá? Então, todos os elementos de uma das partições vão ser inseridos no aux_list. Então, vai ficar faltando elementos ou da primeira parte ou da segunda parte. Então, para a gente garantir que todos os elementos sejam incluídos, a gente vai ter que continuar iterando de forma separada, né, nas duas partições, só para armazenar os elementos que sobraram na aux_list. Então, vamos primeiro varrer a primeira partição, né, que vai ser do low 1 até o center, tá? Se o low 1 foi varrido, então ele nem vai, essa condição vai ser falsa, senão a gente vai adicionar. Então eu só vou copiar aqui, copia e cola para cá. Então, se ainda tiver elemento faltando na primeira partição, a gente vai simplesmente adicionar ele na aux_list, né? E de forma similar, a gente vai fazer com a segunda partição, tá? Então deixa eu descer aqui. Então, se ainda tem elemento, então vamos varrer do low 2 até o up, tá? E vamos adicionar tudo que tiver restando, né? Utilizando esse low 2 e atualizando o low 2. Então, dessa forma, a gente garante que todos os elementos, né, que estão sendo referenciados pelo low e o up vão ser ordenados e armazenados corretamente no aux_list. Então, o que falta agora é atualizar tudo que a gente aguardou no aux_list na nossa lista de fato, tá? A nossa lista, ela vai conter todos os elementos do array, tá? Isso aqui é só uma referência, sendo que o nosso aux_list ele só vai ter os elementos que está sendo iterado nessa instância, né, do merge. Então, como a gente viu, né, o merge ele é utilizado no subprogram. Então, inicialmente, esse aux_list ele vai conter 2 elementos, depois de uma outra chamada da função merge, ele vai conter 4 elementos, 8 elementos e assim sucessivamente, até chegar à metade dos elementos de list. Então, por isso a gente precisa estar executando ao final um for, né, um laço para estar atualizando, mapeando todos os valores do aux_list na lista de fato. Então vamos utilizar aqui, né, fazer uma iteração começando do 0 até o tamanho da nossa aux_list, ponto length e vamos fazer o mapeamento na lista, né? Então, o que a gente sabe que foi passado por parâmetro, que o início da lista começa na variável low, tá? Que a gente não modificou. Então, vamos na posição da lista começando com low, e a gente vai adicionar o nosso valor. Então, o primeiro valor, né, que é o igual a 0, o primeiro valor do aux_list vai adicionado no low, o valor com o índice 1 do aux_list vai ser adicionado na posição low mais 1, o índice 2 vai ser adicionado na posição low mais 2 e assim por diante. Então, vai receber deixa eu botar aqui pro lado, aux_list i. Então, dessa forma, a gente termina de implementar nossa função de merge, que é bem simples. Então, com isso, a gente terminou aí o nosso algoritmo de merge sort, tá? Que é bem fácil também de a gente estar implementando. Então, vamos executar o código? Vamos executar para ver se está tudo funcionando. Dart. Então, vamos ver. E para nossa surpresa, o nosso algoritmo já foi mais rápido. Olha que legal, pessoal. Então vamos só conferir se está ordenando corretamente. Então, esse aqui o primeiro print já é o nosso, tá? Então aqui, a Jagunã, Amadeu, Anashimene, tá certinho, né? Começando com um A maiúsculo. E o último tem que ser o árvore da goma elástica. Então a gente viu aqui que tá certinho. Esse aqui, esse segundo, né? A gente pode ver que é do word_list 2, que foi ordenado com sorte padrão. E termina com a árvore da goma elástica também. Então, como a gente já pode ver, pessoal, o nosso algoritmo ele foi mais rápido do que o sort implementado com Dart. Olha que legal isso, pessoal. Olha que maneiro que é isso aqui. Então vamos aumentar o valor da nossa lista. Vamos botar o nosso dataset, na verdade, vamos botar de 10.000 palavras e vamos ver como é que vai ficar essa diferença, né? Já teve diferença de 2 milissegundos, não é tanta coisa, mas vamos ver como é que fica aumentando isso aqui. Então a gente já vê que novamente, né, com 10.000, né, a gente vê aqui, termina com ôntico, número úrgico, tá? Esse aqui é o word_list 2. Vamos subir aqui. Nossa, o Dart ele imprime tudo, né? Então tá lá em cima. Aqui,
os de Kummer onde. Então, realmente, os últimos estão certinho, que nem no WordList 2. Então o algoritmo tá funcionando, pessoal. Nossa, que maneiro isso. Então vamos colocar, então, aumentar isso aqui. Então a gente já viu que o nosso algoritmo tá mais rápido, ó. Deu 9 milissegundos contra 12 milissegundos. Vamos colocar o nosso array todo? Eu vou colocar 100 mil primeiro. Vamos colocar 100 mil primeiro. Vai que dá algum problema. Ó, então aqui o nosso ele demorou mais. Então aqui, ó, deu mais, mas tá muito parecido, né? Não é uma ordem de grandeza diferente. Então tá muito próximo ao algoritmo padrão. Então vamos colocar o nosso dataset completo, né? Que é o 320.139. Tá? Então vamos ver quanto tempo demora para ordenar esse array. Vamos ver, demorou um pouquinho. Nossa, exibiu tudo. Então a gente pode ver que tá muito competitivo, pessoal. Olha isso, olha que legal. Tá aí demorando, ó. Quanto que é isso aqui? 337 milissegundos contra 304 milissegundos. Então tá muito pau a pau. Vamos até executar de novo para ver se muda isso aí. Ó, tá bem pau a pau, né? Então, algumas diferença mínima, né? De que a mesma ordem de grandeza é muito próximo ao algoritmo nativo do Dart. Tá? Então, isso é muito interessante, né? E só para relembrar, o merge sort ele tem complexidade algorítmica de n log n, tá? No pior caso, né? A única desvantagem que ele tem é que para ordenar com essa complexidade de pior caso, ele utiliza uma lista auxiliar, né? Esse aux list, né? Que acaba sendo uma estrutura de dados externa que a gente tem que manter, né? Fora da estrutura de dados do programa. Então isso pode ter alguns prejuízos em alguns tipos de sistema porque não aproveita bem a localidade de cache da máquina. Tá? Mas isso aí é só uma questão técnica, tá bom, pessoal? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu peço que deixe o seu gostei, porque você deixando o seu gostei, isso vai ser um indicativo se eu continuo trazendo esse conteúdo ou não. Se você não gostou, eu também peço que deixe que não gostou, só para eu saber, eu quero de fato saber se é um conteúdo interessante para vocês ou não. Deixa aqui nos comentários se esse vídeo ele te trouxe algum conhecimento novo, alguma informação nova, se você aprendeu a utilizar aqui algum conceito novo no Dart, no algoritmo, se isso foi interessante para você. E também peço que se inscreva para vocês não perderem os próximos vídeos dessa série e nenhum vídeo novo no canal, tá bom? Então vou ficando por aqui, um grande abraço e nos